Paz de Cristo, queridos. A palavra que eu queria dividir hoje, que eu queria compartilhar com os irmãos hoje, é sobre Davi traz para Jerusalém a Arca da Aliança. Tá? E qual é a relação dessa morte de Uzá com o nosso chamado? Por que Uzá foi morto? Tá? Então essa é uma passagem aí que eu queria dividir com os irmãos aí, compartilhar aquilo que Deus tem nos direcionado, nos mostrado, trazido ao nosso coração, certo? Então a palavra está lá em 2 Samuel, no capítulo 6, versículo do 1 ao 7. Tá? Tomou Davi a juntar todos os escolhidos de Israel, em número de 30.000. Dispôs-se e com todo o povo que tinha consigo, partiu para Baala de Judá, para levarem de lá para cima a arca de Deus, sobre a qual invoca o nome do Senhor dos exércitos, que se assenta acima dos querubins. Puseram a arca de Deus num carro novo e levaram da casa de Abinadab, que estava no outeiro, e Uzá e Aiô, filhos de Abinadab, guiavam o carro novo. Levaram com a arca de Deus da casa de Abinadab, que estava no outeiro, e Aiô ia adiante da arca. Davi e toda a casa de Israel alegravam-se perante o Senhor com toda a sorte de instrumentos, de pau, de faia, com harpas, com salteiros, com tamborins, com pandeiros e com símbolos. Quando chegaram à eira de Nacon, estendeu Uzá a mão à arca de Deus e a segurou, porque os bois tropeçaram. Então a ira do Senhor se acendeu contra Uzá, e Deus o feriu ali por essa irreverência e morreu ali junto à arca de Deus. Então a palavra de Deus nos fala sobre Davi, né? A arca da aliança estava sob o domínio dos filisteus. Depois eles entram em guerra, né? Resgatam a arca, tá? E agora eles estão trazendo a arca da aliança, né? Estão trazendo de volta a arca da aliança. Então o que acontece ali? Eu sempre, quando eu li essa passagem, eu ficava meio frustrado sem entender. Pô, eles estão fazendo a obra de Deus, foram buscar a arca, estão trazendo a arca, né? Ali diz que Davi separou um carro novo de bois. Então ele pegou lá, para a época, pegou o melhor carro que tinha, né? O veículo na época era veículos de tração animal, mas pegou um carro novo, né? E foram buscar a arca. E quando estão trazendo a arca, os bois tropeçam e a arca vai cair, e Uzá, na boa intenção de não deixar a arca cair, vai segurar a arca, coloca as mãos sobre a arca e cai morto. E eu sempre li essa passagem e me questionava por que Uzá morreu. Uzá estava cuidando para a arca não cair, estava fazendo a obra de Deus, né? Então quando a gente começa a ler a Bíblia e começa a entender, Deus dá uma ordem de como é que seria carregada, como é que seria transportado a arca da aliança, tá? Se nós lermos lá em Êxodo, né, e continuarmos lendo ali nos primeiros 5 livros da Bíblia, ali no Pentateuco, tá, nós veremos que Deus dá uma instrução que a arca da aliança ela seria levada sobre os ombros de sacerdotes, né, com varas de acácia folhadas a ouro. Então Deus dá uma instrução de como a arca da aliança seria levada, de como ela seria transportada. Por que Deus dá essas instruções? Porque a obra de Deus ela não é uma bagunça, ela tem uma ordem, e Deus chama cada pessoa para executar uma função na obra. Não é qualquer um que pode executar qualquer função, né? Uns foram chamados para evangelistas, outros para pastores, né? E dentro desse contexto aí tem outras posições, tá? Menores ali, ou subposições, podemos chamar assim. Então o que a gente tem que entender? Qual é a nossa função no reino para nós executarmos essa função, executarmos da forma correta? Quando eu comecei a construir minha casa, certo?
Contratei pedreiros, contratei pessoas habilidosas, né, para fazerem a obra, para fazerem esta obra que era minha, uma casa, estão construindo a minha casa, da forma que eu quero, da forma que eu desejo e da forma que eu ordenei. Indiferente do conhecimento deles, a obra era minha e eu dizia para eles da forma que eu queria que essa obra fosse feita. E a obra de Deus também é a mesma coisa. A obra é dele, nós temos que consultar a ele, perguntarmos como é que o Senhor deseja que nós venhamos a realizar a obra dele. Muitas vezes a gente vê pessoas olhando e vendo dentro dos seus dons, das suas habilidades. Eu vou abrir uma igreja, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo vou fazer a obra de Deus. E muitas vezes elas ficam frustradas e muitas vezes acabam se desviando. Por quê? Porque estão executando uma obra, estão executando a obra de Deus, mas não da forma que Deus quer, não da forma que Deus deseja, não da forma que Deus instruiu a fazer. Então o grande recado, o núcleo central dessa mensagem que eu quero deixar aqui é: entenda o seu chamado, entenda para que nós fomos chamados no reino, qual é que é a nossa função no reino. Não adianta nós simplesmente realizarmos uma obra, mas é realizarmos a obra que Deus quer, que Deus deseja que nós venhamos a realizar. Assim como um corpo tem muitos membros e cada membro tem uma função, nós somos esse membro, os membros deste corpo. Então nós temos que descobrir a nossa função no corpo e realizarmos essa função no corpo. Tá? A função exata que Deus tem para nós, o que Ele realmente quer que nós venhamos a realizar. Tá? Então, em nome de Jesus, eu te peço, tá? Busque entender, busque saber o que Deus deseja para ti, que Deus deseja para que nós venhamos a realizar na obra, certo? Cuida com espíritos de rebeldia, espíritos de rebelião, né? Espíritos de divisão, porque não é isso que Deus deseja. Muitas vezes Deus vai te direcionar para um outro local, um outro povo para realizar essa obra, mas nunca saia dali com espírito de rebelião, com espírito de rebeldia. Busque em Cristo a função no corpo, o que Ele deseja para nós. Amém? Essa é a minha mensagem, é isso que eu desejo para ti. Guarda no teu coração, ora, busca, medita na palavra, verifica quais são as suas habilidades, certo? Se não sabe quais são as habilidades, não descobriu ainda, vá trabalhando, vá se colocando como voluntário, vai vendo ali onde é que vai se identificando, ali onde é que vai se desenvolvendo melhor. Muitas vezes, na realidade, Deus não tem, o ministério não é feito somente de pregadores, não é feito somente de evangelistas. Precisa pessoas que têm habilidade com finanças, precisa pessoas que têm habilidades com informática, pessoas que têm habilidades, N outras habilidades. Isso é necessário na obra. E a nossa função é buscarmos em Cristo quais são nossas habilidades, nossos dons, para que nós venhamos a fazer da melhor forma a obra de Deus e conforme Ele deseja, conforme Ele nos chamou para isso, certo? E em cima disso nós vamos desenvolver dons, habilidades, né? E estes dons, é com estes dons que nós vamos trabalhar. Amém? Deus te abençoe grandemente. Medita, busca, ora, mas o Espírito Santo vai te guiar, vai te guiar. Não precisa se frustrar que talvez não esteja acontecendo, não precisa se frustrar que talvez teu chamado não vá acontecer, porque busca em Cristo. Se Ele te chamou, pode se levantar o inferno inteiro para te segurar, que não vai te segurar, não vai te segurar, porque o chamado é dele. Só que Ele espera que nós venhamos a estar prontos para executarmos esse chamado, para realizarmos isso que Ele tem para nós. Amém? Deus te abençoe, fique com Deus, tá? Em nome de Jesus, que o Espírito Santo te guie e te dê sabedoria. Amém, amém. Fique na paz.